Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das figuras mais complexas e, por que não dizer, polêmicas da história do Brasil, Floriano Peixoto. Ele foi o segundo presidente do país e, nossa, ele personificou as enormes tensões que marcaram o nascimento da nossa república. Para muita gente, ele foi um verdadeiro herói, a pessoa que salvou a nação do caos completo. Esse título, o Consolidador da República, foi o que mais pegou, sabe? A imagem de um homem que impediu o Brasil de se quebrar em pedaços. Só que, ao mesmo tempo, ele carregava um apelido bem mais intimidador: o Marechal de Ferro. E esse nome não surgiu do nada, não. Ele foi conquistado na marra, por causa do seu governo autoritário e da forma implacável como ele tratava seus opositores. E aí que está a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Floriano Peixoto foi o salvador que o país precisava naquele momento de crise? Ou foi um governante autoritário que usou a força para se manter no poder a qualquer custo? É isso que a gente vai investigar. Para a gente entender o Floriano, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o Brasil de 1891. A República tinha acabado de nascer e, francamente, já estava por um fio, mergulhada numa crise política e institucional que não tinha precedentes. Olha só essa sequência de eventos. Em menos de 2 anos, a coisa toda desandou. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, bate de frente com o Congresso e simplesmente fecha o lugar. A resposta vem na hora. A Marinha se rebela, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. Para evitar uma guerra civil, Deodoro joga a toalha e renuncia. O caos estava completamente instalado. E é nesse cenário, nesse vácuo de poder, que surge Floriano Peixoto. Sendo vice, ele assume a presidência. Mas a chegada dele ao poder foi tudo menos tranquila. Desde o primeiríssimo dia, a legalidade do seu governo foi questionada. E questionada com força. Então, a polêmica toda girava em torno disso aqui, um debate constitucional. A Constituição parecia bem clara. Se o presidente saísse antes de completar 2 anos, era preciso convocar novas eleições. Ponto. Mas o Floriano tinha uma interpretação, digamos, criativa. Ele disse que, como a eleição de Deodoro tinha sido indireta, feita pelo Congresso, essa regra não valia. Claro que para os opositores dele, isso era só uma desculpa para se manter no poder de forma ilegal. Para se firmar, Floriano agiu com muita esperteza. Primeiro, um aceno de paz. Reabriu o Congresso. Depois, foi direto na base, buscando apoio popular ao baixar o preço de aluguéis e alimentos. Ao mesmo tempo, ele agradou a elite industrial com políticas protecionistas. Mas, no fundo, todas essas medidas tinham um objetivo principal: concentrar cada vez mais poder nas mãos do executivo. Mesmo com todas essas manobras, a paz não veio. Pelo contrário, a legitimidade do governo dele continuava sendo questionada, e essa centralização de poder acabou explodindo em 2 rebeliões gigantescas que aconteceram ao mesmo tempo e ameaçaram literalmente partir o Brasil no meio. Agora, este quadro aqui é essencial para a gente entender o tamanho da crise. De um lado, no Rio de Janeiro, a segunda revolta da Armada. Isso era reflexo de uma rivalidade antiga. A Marinha, com uma tradição mais ligada à monarquia, se sentia por baixo em relação ao Exército, que era a grande força por trás da República. Do outro lado, lá no Sul, a Revolução Federalista. Ali, o buraco era mais embaixo, via de um forte sentimento regionalista. Os maragatos queriam mais autonomia e lutavam justamente contra o poder central que Floriano representava. E a resposta do Floriano para essas 2 frentes de batalha foi uma só: implacável. Ele não negociou, ele não cedeu 1 centímetro, ele partiu para cima. Foi nesse momento que o apelido de Marechal de Ferro se cimentou de vez, mostrando que ele estava disposto a esmagar qualquer oposição com toda a força do Estado. E a vitória veio, mas o custo foi altíssimo. No Sul, o governo apoiou os pica-paus e a guerra civil virou um banho de sangue, famoso pela brutalidade e pela prática da degola. Para vencer a Marinha, Floriano comprou navios às pressas no exterior, a tal frota de papel, que foi decisiva. No fim das contas, a vitória dele foi tão esmagadora que a capital de Santa Catarina, que tinha sido um dos focos da revolta, foi rebatizada em sua homenagem: Florianópolis. A figura de Floriano foi tão forte, mas tão forte, que deu nome ao primeiro grande movimento político personalista da República, o florianismo. Mas afinal, o que isso significa na prática? Vamos entender. Em resumo, o florianismo foi esse fenômeno de apoio em massa que juntou militares e civis em torno de uma única pessoa, Floriano Peixoto. Era um movimento que defendia um poder executivo forte, com um discurso bem nacionalista e que via no Floriano a própria encarnação da República.
E esse slide aqui mostra muito bem a complexidade desse apoio. Tinha o florianismo de governo, que era o apoio pragmático das elites. Elas o apoiavam porque, no fim do dia, ele garantia a ordem que os negócios precisavam. E tinha o florianismo de rua, das camadas populares, que viam nele um líder autêntico, um verdadeiro defensor da nação contra os revoltosos e as elites antigas. E assim a gente volta para o começo. Apesar de todo o autoritarismo, de toda a violência, o título que ficou para a história foi o de Consolidador da República. E por quê? Porque, no final das contas, ele conseguiu. Ele acabou com as revoltas, manteve o país unido e, talvez o mais impressionante, ao final do mandato, passou poder pacificamente para um sucessor civil. Ele garantiu a continuidade das instituições. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que ecoa até hoje. Será que a jovem e frágil República Brasileira teria sobrevivido sem a mão de ferro de Floriano Peixoto? A ordem que ele impôs pela força foi um mal necessário para consolidar a nação? Ou foi um precedente perigoso que abriu caminho para outros governos autoritários no futuro? A resposta talvez seja tão contraditória quanto o próprio homem.